Livre para todos os públicos. Amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, o convidado de hoje é o Bob Fernandes. O Bob Fernandes, você está acostumado a ver, ou estava acostumado a ver, na TV Gazeta, escrevendo alguns artigos, tuitando muito, participando de entrevistas até em outras emissoras de televisão, torcendo pelo Bahia, mas agora, a partir de 2019, ele entra numa outra. É um novo Bob Fernandes. Eu queria que o Bob dissesse para a gente o que vai acontecer com o Bob Fernandes no início de 2019. Na verdade é um novo velho, porque eu vou abrir um canal no YouTube que é onde... Muita gente vê já. Quem vê o Facebook ou o Twitter, na verdade, está vendo é no YouTube. Agora, mas é um canal exclusivamente para o YouTube, com programação, com tudo bolado para o YouTube. E como é que você estruturou? Como é que nasceu essa ideia? Bom, eu vou para o YouTube de vez, e como é que você estruturou? Na verdade, já tinha 1 ano e meio, 2, que eu estava já planejando, pensando. Até eu tinha um escritório que agora aluguei, deixei alugado, que eu já tinha feito um chroma key, já tinha comprado câmera, tripé. Então estava tudo combinado. Eu já estava pensando que isso era uma coisa inevitável, mais hora, menos hora. E agora o que eu estou fazendo é, com a ajuda do Toninho Prada, que foi o diretor do Terra, que é o cara que manja, conhece, eu estou montando o produto, com a Lorota, que é uma agência, montando a página, montando como será o canal. E como é que vai ser? Você vai ter um comentário diário, semanal? Você vai resgatar comentários antigos? Eu começo com, a princípio, 2 comentários. Antes de entrar em live, ao vivo, etc., vou começar com 2 comentários semanais, a princípio às terças e quintas. Terá uma memória dos comentários ao longo desses anos que foram feitos na TV Gazeta, e vai ter algumas sessões várias, de coisa que está acontecendo na rua. Eu vou ligar para o Trajano para falar: Trajano, o que você viu esse Boca e River semana retrasada? Então vai ter coisas ao vivo também. Vai ter coisas ao vivo. Na segunda etapa. A segunda etapa ao vivo. Primeiro começar com o pé no chão, tal, porque sabe como é que é para fazer isso. Você começa errando muito, tal, e depois, quando a quantidade de erros diminuir, aí a gente vai para o ao vivo. Se sentir mais seguro e tal. É, isso. Bom, e vai ter prato cheio, porque 2019 começa, enfim, parece que já começou faz tempo, mas já o governo do ex-capitão. Isso. Que na verdade era tenente, que capitão ele se tornou ao se aposentar, ao ser reformado. E aconteceu tanta coisa, e o que te chama mais atenção no meio dessa loucura toda? A ministra que vê Jesus do pé da goiaba, o chanceler, o ministro da Educação, ele fazendo flexão. Olha, a entrevista na tábua de prancha, na prancha. Isso no início. Leite condensado tudo isso é parte do folclore. Tá. A ministra que vê Jesus do pé da goiaba, o ministro que acha que a globalização está acabando, toda essa loucura. Isso é o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi o motorista que movimentou 1.200.000 e que, na verdade, precisava de 40 mil emprestados. E você viu a casa dele, a foto? Saiu, acho que no Globo. No Globo, não, aquela história é uma história que eu fico só imaginando se fosse ao contrário. O filho do Lula, o filho do Haddad, ou não sei o quê, e outra. Aquilo não teria tido aquela 48 horas, aí depois baixa. Mas acho que aquele é um assunto que não morre. Aquele é um assunto que vai ficar, até porque nessas disputas de poder, quando o poder começa verdadeiramente, quando a cadeira esquenta, tudo vale para tudo. Entendeu? Assim, um assunto que o nego vai carregar, vai levar, resolve investigar depois, volta. Esse é um assunto que está posto. E como é que você vê, assim, tem figuras que ficaram aí, agora são por cima da carne seca. Como é que você vê, assim, o Olavo de Carvalho, por exemplo? Que virou um guru, né? Pelo amor de Indicando Deus. ministros. O sinal dos tempos, né, cara? Sinal dos tempos, né? Trelocado, né? Cara, virou várzea, quer dizer, ele está no pé da goiaba. Essa goiabeira vai ser Essa goiabeira é imensa. Uma goiabeira como diz o amigo meu, Ricardo Galdini, é porque ela não tem jabuticaba no céu. Mas olha, até usando uma expressão que o Sérgio Augusto, grande Sérgio Augusto usou numa das gravações comigo, semana passada, ele falou uma coisa que ele falou: olha, o Mourão, tá tudo tão estranho que o Mourão
será o cidadão que vai, aspas, cuidar do Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro terá que cuidar dos seus filhos. Quer dizer, um vai ser o protetor, um vai ser o pajeador do Bolsonaro e o Bolsonaro vai ter que pajear os filhos. Então não vai ser uma coisa simples. E onde você acha, quer dizer, nós temos gente que vai tocar ministérios, super ministérios, que englobou muito, né? E onde, por exemplo, meio ambiente, entra um sujeito que trabalhou com Alckmin, que cheio de processos, que é o fundador do Endireita Brasil. Você acha que não tem mais problemas em todas as áreas ou tem especificamente no meio ambiente, educação, no direitos humanos? Olha, falando primeiro do macro, na verdade é um governo que tem uma base, aspas, militar, são 9 generais. Eu li que tem mais militares no primeiro escalão de governo que na época da ditadura. Então, é uma coisa quase que tutelada, e eu acho que isso é o que vai funcionar ali, na verdade, tal. O judiciário, porque o Moro está ali com um papel muito claro, né? É uma hora em que todo mundo, aspas, tem medo, porque não sabe como é que vai ser, para onde é que ele vai pegar, com o COAF na mão, quem vai, quem não vai. Então, acho que esse é o núcleo de poder. Tem o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes é um ministério enorme, com coisas que são conflitantes entre elas, vai ser difícil. E tem esses ministérios, cara, para os quais, na verdade, são coisas que ele não dá importância, o que é muito grave, porque não dá importância à questão ambiental, não dá... Ele dizia, não, daqui a pouco, se vocês gostaram, foi o último a ser escolhido, o esporte, não, vai cair em algum lugar, FUNAI, não, em algum lugar vai ficar. O que é o sinal do desprezo que ele tem por esses temas. Só que esse desprezo, obviamente, terá consequências. E não se imagine que um país que está com 50 milhões de pobres, 15 milhões de miseráveis, que você vai governar fazendo fumaça o tempo todo. Governar pela internet, pelo celular. Não vai. Quando sentar na cadeira, a cadeira vai esquentar. E os dissensos, você não adianta falar, vou mudar de Tel Aviv, vou mudar de Jerusalém. Quando começa, você vai ter que ver se você vai mudar mesmo, se não vai mudar, quanto é que vai custar na o prejuízo, a retaliação dos árabes. Há dias, depois de já ganhar os jatos do Putin, o Maduro dizendo, chamando, palavras da dele, o general Mourão e o presidente de loucos e covardes estão pensando em invadir a Venezuela, quer dizer, as coisas vão ter custo, a festa do falar por falar, e aí você vai começar a ter investigação sobre o ministro tal, o ministro Y, apesar da fragilidade da imprensa nesse momento, que é uma fragilidade, antes de tudo, econômica, portanto, muita gente, do ponto de vista institucional, dependendo de verba da presidência, do governo do Estado, para sobreviver, as coisas não dá para você segurar o tempo todo. Quando a coisa está quente, se você não pegar e não botar no ar, o outro pega e bota. Então acho que não vai... Você falou imprensa, você foi vítima também do que está acontecendo na imprensa nos últimos tempos. De repente teve uma razia lá. Teve. Como está acontecendo em vários lugares. Grana. Não tem grana, os caras mandaram... Qual a perspectiva da grande imprensa brasileira e essa saída para produção independente? Ao que você está se referindo é o seguinte, foram 80 pessoas porque eles não têm grana. Então mandaram embora 80 pessoas da TV Gazeta porque não tinham recursos para poder continuar pagando a conta. Ponto. Isso vai fazer o quê? Mas a caso, por exemplo, quem Editora Abril, por exemplo, os caras estão lá. Não, ali é uma coisa vergonhosa. Se você ao que se diz, que você lê, os caras têm 10 ou 12 bilhões na fortuna pessoal e não pagaram as 800 pessoas que demitiram e querem pagar 10%. Pagar aí é outra coisa, né? Eu acho que tem uma questão de fundo básica nisso, que é um tema que eu me debato há décadas, que é o seguinte: todo o mundo civilizado, dito civilizado, Europa, França, Inglaterra, Itália, Espanha, Oceania, Estados Unidos, tem regulação econômica capitalista da mídia. O que significa isso? Mas quando fala isso, dá urticária desse pessoal que está no poder. Mas eles não entendem. Mas sabe que não entendem muito bem. Porque eles dizem, isso é censura. A censura é um ato cotidiano do patrão, desde que ele queira, como sabemos todos nós, jornalistas. Então você não pode vir a fazer o que você já faz. Né? Claro. Isso é uma contradição. O que é isso? O que é isso é o seguinte: Alemanha, Inglaterra, pega 2 exemplos. Inglaterra, que você conhece tão bem, que o João está lá. Tem 2 filhos. Tem um édito real a cada 16 anos que renova o contrato da BBC, a concessão da BBC.
Como é que a BBC é mantida? A BBC é mantida com cada pessoa pagando em torno hoje de 150 libras obrigatoriamente. Quem pode paga 150 libras por ano para manter um sistema de televisão, internet, rádio público. Alemanha, idem, 150 euros, ou algo do gênero. Parecido. Espanha. França, tem lugar que é um pouco subsídio, mas em todos tem sistema que não é estatal, é público. Inglaterra, houve grampear o herdeiro do trono, o soldado que voltou da guerra, o cara da Scotland Yard, tiraram do ar o News of the World de 2011 e 12, um jornal que vendia 3 milhões e meio de exemplares há 116 anos. Tiraram do ar, ponto final, não tem conversa. É isso é regulação econômica capitalista. Qual é o problema que a gente está falando de grana? Sabe qual é o problema? Concentração, monopólio. Você está, por exemplo... Você tem a televisão, você tem a rádio, você tem o jornal, você está, por exemplo, na Bahia, você é um empresário da Bahia. Você vai anunciar na televisão do cara que tem o poder político e que tem rádio, televisão, jornal, você vai anunciar ali, pô. O Estado anuncia ali, quando é o poder deles, e a empresa privada é isso. Tem um outro lado do jornalismo que a gente pode falar, que é da violência contra jornalistas. Você vê que esse ano foi o New York Times, né, que colocou na capa como homenagem aos jornalistas que são vítimas da violência, o número de jornalistas vitimados, quer dizer, assassinados, ameaçados e tal, é assustador. Fiz um documentário o ano passado com o João Wagner e o Bruno Miranda para a Abrage sobre jornalistas assassinados no Brasil. 7 casos em 5 cidades. A gente visou... Mais no interior? Cara, no Brasil, inteiro. Ceará, Minas, em todos os lugares tem. É um bang-bang. E a gente pegou casos exemplares, mas... Por quê? Porque é uma fragilidade econômica monumental, entendeu? Qual é o problema da concentração? Se você pega Rio Grande do Norte, Alagoas, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Bahia, todos têm um grande chefe político que é o dono de um poder extraordinário. Lá. Aí alguém vai botar a grana onde, cara? O cara vai botar a grana lá, então você vai esvaziando a possibilidade dos blogs, da independência, quer dizer, fica tudo mais difícil. Como é o nome desse documentário? Quem Matou, Quem Mandou Matar. Tá. É um documentário da Abrage, deve estar na página da Abrage. Abrage, É a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Que há pouco está investigando mais 2 recentes assassinatos, se não me engano, um em Goiás e um acho que em Bragança do Pará. Radialista, eu acho. É isso. Esse do radialista... Os radialistas sofrem mais. Eles estão no interior, eles conseguem se comunicar com a comunidade. O Ceará foi dentro da rádio, o cara estava no ar. O pistoleiro entrou e atirou o cara no ar. Esse caso é um clássico, mais um clássico do exercício do jornalismo chamado Brasil Profundo. 12h34, é a voz do Vale que está no ar para você ao vivo. Nós estamos em Camocim, no Ceará, a 380 quilômetros de Fortaleza. Numa pequena cidade, por exemplo, para você trabalhar numa rádio, você tem que conseguir o anunciante. Imagine isso, a fragilidade a que isso leva. Por que o Gleidson Carvalho foi morto? Por que o Gleidson Carvalho, radialista, jornalista, trabalhava na Rádio Liberdade, apresentava um programa de meio-dia às 2 da tarde, por que ele foi morto? Nos estúdios da Rádio Liberdade, a rádio que é show. Isso era por volta das 12h20. Foi às 12h25. Isso. Aí invadiram a rádio, né? Eu perguntei o que era. Disseram que iam fazer um anúncio e ela abriu a porta e quando abriu a porta eles puxaram o revólver, um dominou, o outro entrou no áudio, né? Eu estava operando a mesa aqui numa cadeira igual dessas, de repente chegou um cara. Ele abriu a porta de uma vez. Um outro assunto que a gente não tocou aqui, que nós falamos no macro, mas pegando aqui, puxando a cordinha ali, uma coisa que preocupa muito a todos nós é a ameaça em relação ao MST, às ONGs, quer dizer, o pessoal que trabalha no meio ambiente, que ameaças sérias, porque estamos falando de morte de jornalista, mas a morte de integrantes do MST Brasil afora, de gente que luta contra a barbaridade na Amazônia. Eu estava vendo até um documentário outro dia muito bem daquela Dorothy, da irmã,
Muito bem feito até. Daquela freira. Como é que você vê isso aí? Quer dizer, você acha que é ameaçador, assustador? Não tem um célebre. Primeiro era o verbo. Quando a palavra autoriza e incita, como incita... Vamos em frente. Vamos em frente. Quando você diz há uma semana da eleição, na Avenida Paulista, que você vai banir, ou seja, exilar, prender, etc, etc. Imagine o cara que está lá na ponta. Ainda pega aquela coisa lá no Acre. Vamos matar os petralhas. Então, você tem uma situação de violência... Estimulada? Estimulada, autorizada no sentido metafórico, né, da palavra. Não é que ele mandou o cara fazer, mas quando você diz isso, você cria um ambiente. Claro. Mataram, semanas atrás, 2 na Paraíba, do MST. É isso. E entraram encapuzados, quer dizer, eles estavam jantando, entraram 4 pistoleiros. O ano passado, foram 46 assassinatos de figuras de movimento social no Brasil. Isso antes. O suicídio dos jovens indígenas Caiová Guarani, que eu fiz uma capa para a Carta Capital há 15 anos, que era de 300 suicídios, da última vez que eu vi tinha passado de 1.100. Tá. Pessoas entre 9 e 20 e poucos anos. Suicídios. Porque suicídio de crianças. Suicídio. Imagine o que é um suicídio de 1.100 pessoas numa comunidade. Por quê? Porque estão sendo engolidos. Se o cidadão diz que isso não tem importância, se o meio ambiente não tem importância, claro que nós vamos ver o que nós vamos ver. Não tenha, infelizmente, dúvidas disso. Vamos falar de um assunto mais agradável para você, para outros não. Que é o seu Bahia. Eu falei para outros não porque o seu grande adversário na Bahia, que é o Vitória, ficou, né? E o Bahia continuou. Que não é bom. Eu sei que você defende o Matheus, que não é bom para o futebol. Quando você tem 2, quando você tem 4, 5, você ainda pode se divertir. Ele, caiu. Quando você tem 2 e um cai, é ruim. O que eu quero é que o Bahia vença o Vitória lá em cima, que continue sendo bicampeão brasileiro, o Vitória não. Mas quando um cai, isso puxa o investimento, puxa a torcida, puxa o ânimo, puxa tudo. Quer dizer, eu acho legal os dois. Eu quero ganhar em cima, não quero gozar porque está embaixo. Eu acho que o Bavi é tão sonoro como o Fla-Flu. Fla-Flu, Grenal, é sensacional, né? É isso, e é uma festa, né? Eu disse uma vez, o Bavi é o jogo que nunca acaba. E você escreveu um livro sobre o Bahia. As pessoas pensam que você é baiano, você não é baiano. Na verdade, eu sou filho, neto, tataraneto de baianos, dos dois lados, pai e mãe. Fiz vestibular, morei lá, comecei a trabalar, ia desde pequeno. Você começou a trabalhar lá? Lá na Bahia, fiz vestibular na Facom, estudei lá, comecei a trabalhar, ia desde pequeno, passar as férias lá. E nasci em Barretos, mas meu pai estava lá, ele era do Banco do Brasil. Morei em Bragança há muito tempo, joguei no Bragantino. Jogou no Bragantino, o Juca tenta combater. Você mandou uma foto uma vez para mim. Mas sabe o que o Juca não gosta? Porque eu fiz o gol contra o Corinthians no Parque São Jorge, 1-0, Bragantino, gol. Ele vai levar isso pro resto da vida. Ele vai levar isso pro resto da vida. Ele está no jornal impresso, então isso ele não vai engolir nunca. Mas do Bahia é paixão mesmo. Não, eu nasci torcedor do Santos, só que meu pai, que era um torcedor do Bahia, se apaixonou pelo Santos com o título de 59. Que o Bahia ganhou do Santos. O Bahia ganhou do Santos, então eu nasci... Foi a primeira Taça Brasil. Então eu nasci santista, sou santista a vida inteira, mas morei mais de uma década em Salvador e ia no quarto e domingo para Fonte Nova, quarto e domingo para Fonte Nova. Tem um filme sobre a torcida do Bahia, é muito legal. E o Bahia era uma sucursal do Santos. Tinha Picolé, Douglas Fito, tinha vários. É verdade. Então foi uma coisa assim natural. Foi indo. Tem um documentário muito legal sobre o Bahia. Até eu coloquei outro dia. E o filme, quando passou em Salvador, foi uma loucura. É nesse que eu deixei escapar essa frase, que é o jogo que nunca termina. E futebol? Futebol brasileiro, depois de tudo que aconteceu. Não é só o brasileiro. Tem esse jogo que aconteceu na Espanha, que é um jogo aqui dos grandes, um grande clássico americano. É uma coisa grotesca. Quer dizer, a Copa Libertadores da América acabar na terra da Espanha, que é de quem se libertar. Copa dos colonizadores. Colonizadores da América. Mas o futebol brasileiro, cara, eu fico vendo, às vezes eu fico... mudo de canal, fico vendo Palmeiras e não sei quem e o Manchester City. Cara, dá dó. É outro jogo, né? É outro jogo. É tudo muito brucutu, muito... Tinha que ter vários Tele Santanas para o Beabá, sabe? Eu estava vendo de um vídeo com o guri que seria um suposto sucessor do Messi. Você chegou a ver, não? Não. É um garoto de 11 anos, francês, tem 2 traves, uma bola e o cara fica assim, costura para lá, volta cá. Treinando. Técnica. A gente está perdendo o básico que nos diferenciava, que era técnica, cara.
É chutão, lançamento, bola longa, é compactação, aquelas descrições geométricas do futebol que você fica até zonzo, né? ZY, B12, não sei o quê. E também os jornalistas estão entrando, virando analistas de sistema. É geometria. Não, porque eles querem. O Tostão fala muito bem disso. Onde é que está o improviso, a dor de barriga, o talento? Tostão, eu acho que é, na verdade, o grande pensador do jogo dentro do campo. Eu gosto da coisa da tática, gosto da coisa dos números, mas... Enche meu saco quando é demais, é demasiado. Eu pergunto o seguinte, quando você vê tudo aquilo, o que você guarda quando acabou o jogo? É nada. Aquilo é útil, é extremamente... Aquilo não pode ser o futebol. Assim como o futebol não pode ser essa coisa dentro do campo. Eu me lembro de uma entrevista do Oscar Tabares, na Copa maestro na Copa das Confederações, Brasil e Uruguai. E uma pergunta foi nesse sentido, da geometria. Ele falou, olha, é o seguinte, isso tudo a gente ensaia, mas o futebol é outra coisa. Quando começa, vira outra coisa, quem resolve são os humanos. Ele lá dentro. Né? Os humanos dentro do campo, de mil formas. As coisas existem, os modelos existem, mas isso não é uma camisa de força. Você vê o que faz o Guardiola, qual é o brilho dele. É que ele usa tudo isso para tirar o máximo proveito do que cada um tem. Que eu acho que esse aqui é o segredo da brincadeira. Né? Bob, voltando ao começo da nossa conversa sobre o seu começo em 2019, agora no YouTube, você falou que vai ter algumas sessões. Além de você ter comentários 2 vezes por semana, depois vai ter coisa ao vivo, você vai pegar coisas também, comentários antigos e algumas sessões. O que você está pensando em termos de sessão? A sessão, por exemplo, vai ter a rua. O que está acontecendo? Mas você vai gravar na rua? Alguém vai gravar na rua, alguém vai estar... Eu vou falar com pessoas, tipo... Vai ter uma coisa que eu vou estar falando contigo, liguei o meu celular, você falou, tem alguém lá em Belém, tem alguém em tal. Você bota tudo... Tem gente que manda, tem entrevista, é isso. Mas isso é o nuclear ainda. Mas essas coisas, sabe como é que a gente começa fazendo, bota a bolinha bem no chãozinho e depois... E você também, você pediu depoimento de várias pessoas. Isso. E é um rol, um elenco, até fiquei... me sentindo o máximo, porque eu estou em companhia de Jânio de Freitas. Dá lista aí pra gente. Olha, Sérgio Augusto, deixa eu ver. Sérgio Augusto, Jânio de Freitas, Juca Kfouri, você, a Rita Batista, que é da TV da Bahia, e o Casimiro Neto, que é da TV da Bahia, o Silvio Tendler, o Veríssimo. Saúde, tá bem? Tá bem. O Veríssimo. Grande Veríssimo. Meu Deus do céu, tá vendo que eu não posso esquecer? Tá faltando. A Mônica Bergamo. E está faltando uma pessoa. Você ia ter também a Letícia, não tinha? A Letícia eu estou caçando ela ainda, porque ela ficou de mandar, mas ela está fazendo 1000 coisas, pode ser, vamos ver. Ainda está no tempo. E faltou uma pessoa que agora eu estou querendo lembrar quem foi, tá vendo que é ruim? Sempre, de lista... E o Trajano. Não, você já falou. Já falou. Você tem feito também... Fernandinho Gross tem Andrade. Tá. Quebrando o Tabu. Tá, aliás, o Quebrando o Tabu é um sucesso. É isso. O Fernandinho, ele mandou até segunda-feira, mandou de Nova York. Por isso que ele foi o último a mandar. Por isso que eu é um negócio inacreditável, é milhões de seguidores. Não, é que ele é moleque. Você tem participado também de algumas entrevistas, feito algumas entrevistas? Esqueci porque era o último, acabou de mandar. Foi o último mesmo? Foi o último a mandar. Para TV Minas, TV Bahia, TV... Como é que é isso? Eu faço para a TVE da Bahia, que virou uma televisão muito legal, na verdade, na prática, uma TV educativa, porque ela mostra tudo, ela mostra futebol intermunicipal, a saída do Ileaie, shows no Teatro Castro Alves, põe tudo entra. E eu tenho feito, desde a época do começo da campanha eleitoral, aliás, desde dezembro do ano antes, entrevistas... Aquela com a Haddad foi para lá? Foi lá, foram 2 com a Haddad, foram na verdade 3 com a Haddad, porque ele não era candidato, depois ele candidato, e na reta final teve a Sabatina, que estava o Juca, a Tereza Cruvinel, que nós fizemos ali em Salvador. Em cima da eleição, do dia do debate, o último dia do debate. Quase todos os presidentes... Foi quando o Haddad teve uma recepção incrível. Foi, 100 mil pessoas. 100 mil pessoas ali na Ondina. Boulos, Manuela, a exceção do Bolsonaro, que não aceitou, e por uma questão pessoal, que eu não estava podendo viajar quando o Alckmin foi à Bahia, então a gente não pôde convidá-lo. O resto foi feito todos... E mais gente também, além de dos políticos, mais gente, pode ser vários. Então, de quando em quando possível, as semanas, por exemplo, eu gravei com o Zé Dirceu. Uma entrevista que foi ao ar já. Então isso não deve parar. Não deve parar. Supostamente vai continuar. Independente do trabalho no YouTube. Isso é uma outra coisa. Isso é uma coisa que a TV Bahia que deu uma crescida muito grande, cara. Hein? A gente tem a TV Quirimoreia lá em Salvador, que tem muita gente que participa.
até eu gosto muito de ler os comentários. De repente, eu nem sabia que entrava. Aí quando eu fiquei sabendo, comecei a divulgar, criei um número de WhatsApp e as pessoas tentavam ligar, não é ligando, não, é digitando e todo o programa agora as pessoas... Quirimurê, se eu não me engano, era um bar que tinha ali perto do 2 de julho, que Vinícius de Moraes frequentava com o Jesse, a época que morava. Salvo engano, posso estar enganado, mas acho que era... O Vinícius morava em Itapuã, por ali. Né? Mas esse bar era ali perto do 2 de julho, Largo 2 de julho, por aí, perto da Carlos Gomes e tal. Tá bom. Posso estar enganado, mas alguém da Quirimurê irá me corrigir. Vai corrigir. Ô, Bob, é isso aí, a gente falou dessa nova... Não é uma aventura, é um novo espaço. Eu acho que vai dar tudo certo. Você, inclusive... Vou te alugar um monte. Você já está pegando gente próxima a mim, quer dizer, para dar um apoio técnico. Claro. Assim, Pedro né? já esteve em casa hoje, já conversou comigo, já me deu dicas, vai me ajudar. Ele é o nosso guru aqui. Monta toda a estrutura. Aquilo tudo que a gente não entende, ele entende tudo. Não, e essa moçada, tudo rápido. Eu para ligar um negócio aqui, demoro... horas e horas e dias. E não dá certo. Lá em casa, quando eu tento, são as gargalhadas que eu ouço ao fundo da meninada. Morre de rir. Obrigado, Bob. Boa sorte. E a gente vai cruzar muito fazendo trabalho mais ou menos parecido. Claro. Vamos fazer um troca-troca aqui, eu e o Bob. De quando em quando vamos entrar no ar um com o outro. A gente pode conversar um com o outro no ar, ao vivo e tal. Retroalimentando. Vai ser muito legal. Um abraço. Um abraço. Bom 2019 para você. Para você também, querido. Prazer. Sucesso. Obrigado. Mais uma vez. E até mais, moçada. Fevereiro. Bandos no poder, corrupção e estrondoso, revelador silêncio das panelas e amarelos. A política se deixou ferir e teve magnificados seus erros e feridas. O poder não admite vácuo. Outros poderes tiveram ascensão. Na sequência, mostrariam as pesquisas, seriam feridos judiciário e mídias tradicionais. Caminho aberto para o vale tudo, para redes de mentiras, ignorância, ódios se impondo à razão. E aí, ensina a história, resta a escuridão, o salto no escuro. Boa noite.